Projeto aprovar, revisão insana, direito penal parte geral e leis penais especiais, beleza? Revisão com base em questões, a gente já sabe aí, nada de mandar justificativa, vamos ler e vamos mandar só a resposta, hein? Lembrando que a prova da Polícia Civil aí, cada questão vale 1 ponto, são 100 questões, beleza? 14 de contabilidade, 14 de contabilidade, 14 de raciocínio lógico, 17 de português, 17 de informática, 13 de noções sobre administração pública e administração geral e 25 sobre a parte do direito. Vamos lá? Questão da IBAD aí, vamos iniciar hoje aí, ó, os temas que a gente vai tratar de direito penal, só a parte geral, com base em questões. E a primeira questão é muito fácil. A primeira questão é tranquila. Ela diz assim, ó, segundo o entendimento da jurisprudência e da doutrina pátria, o reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância incide sobre qual elemento do crime? Letra A, tipicidade material. Letra B, tipicidade formal. Letra C, antijuridicidade formal. Letra D, antijuridicidade material. Letra C, culpabilidade. E aí, galera? A maioria tem de letra A. A maioria está dizendo que incide sobre a tipicidade material. E aí, ó? A maioria está dizendo que é a letra A. Está querendo saber segundo a doutrina e a jurisprudência pátria aí, galera. Breve vai sair aí a data do TAF do IAS. A galera vai fazer aí com pontes na startup. Breve ele vai divulgar lá a data direitinho, beleza? Aí tem que ficar esperto, porque rapidinho preenche, hein? Rapidinho preenche. Pontes é 100%, cara top aí. E aí, galera? A maioria tem de letra A, Profiro letra A, Cass letra A. Carmo está dizendo, foi muito massa o simulado de domingo. É isso aí, que bom. A gente estava lá fazendo a prova de Minas, da Polícia Penal de Minas, mas o projeto aprovar participou aí, representado pelo Lucas e demais. Beleza? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é tipicidade material. Galera, tem que lembrar aí que o princípio da insignificância ou bagatela incide sobre a tipicidade penal, especificamente a tipicidade material, beleza? Show? E aí a gente tem que lembrar lá que o Supremo Tribunal Federal, ele editou parâmetros aí para ser reconhecida o princípio da insignificância. E alguns falam Mari, né, sei lá, alguns falam um mnemônico doido aí, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Beleza? Então, vocês sabem fazer um mnemônico aí, eu não consigo fazer mnemônico, não. Beleza? Eu tenho dificuldade com essa questão de mnemônico, mas tem que lembrar desses requisitos aí. Beleza? Próxima questão. Questão aí, acho que pode cair jurisprudência na PC? Acho que sim. O direito penal disciplina o poder punitivo limitado limitado do Estado. Por isso, é regido pelo princípio o direito penal disciplina o poder punitivo limitado do Estado. Por isso, regido pelo princípio letra A, irretroatividade da lei penal mais benéfica. Letra B, individualização da pena. Letra C, intervenção máxima sobre a liberdade individual. Letra D, desproporcionalidade. Letra E, dupla punição pelo mesmo fato. Questão muito fácil, e da IBAD, tá? Questão da IBAD. Questão muito fácil. Questão muito fácil e questão da IBAD, tá? Qual é o problema quando a questão vem fácil assim? É que se você errar, ainda que seja na hora de passar para o gabarito, você perde muito ponto. Faz as contas aí. Eu tirei 47 na prova da Polícia Penal. 47 de 60. Dá uma olhada lá na classificação que tirou 48. Está lá em cima. Ele tirou 48, está lá em cima na classificação. Um pontinho muda tudo. Então tem que... a maioria tem de letra B, tem que tomar cuidado aí. Beleza? Vamos embora que hoje são 30 questões. Se não me engano, 20 da parte do direito, 10 da parte de legislação especial. Imagina no IAS. IAS também. IAS, pô, uma mudança danada de classificação aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova.
Gabarito possível é a individualização da pena, beleza? E aqui está a explicação do princípio da individualização da pena. Depois vocês vão dar uma lida com calma, beleza? Show? Aí, a gente tem que lembrar que na individualização da pena, nem sempre a pessoa que cometeu o mesmo crime, as duas pessoas cometeram o crime juntos, nem sempre a pena vai ser a mesma. O juiz vai analisar com base no caso concreto, personalidade do agente, a conduta, se confessou ou não confessou, e por aí vai chegar a uma pena, beleza? Próxima questão, a questão 3. O direito penal possui natureza subsidiária, de modo que só deve ser acionado quando outros ramos do direito não sejam suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. O texto acima traz a definição do princípio da letra A, culpabilidade, B, limitação das penas, C, fragmentariedade, D, adequação social. Muito fácil. Questão IBAD também. Questão IBAD. A maioria está indo de letra C. A maioria está indo de letra C. A maioria está indo de letra C. Na minha vez, vão pedir para calcular a massa do Sol e perguntar quem descobriu a Zâmbia. Pode ser. O problema é se vier assim na prova e a gente errar ainda. Aí é sacanagem, né? Se vier assim na prova e o cara errar, é melhor perguntar mesmo. A massa do Sol, que aí todo mundo erra. Agora, se vier assim, a gente errar, aí é sacanagem. Aí pode pedir para sair. Gabarito, na prova da Polícia Civil, se vier assim e a pessoa errar, gabarito possível aí, gabarito é a letra C, fragmentariedade. O princípio da fragmentariedade deriva do princípio da intervenção mínima. Estabelece que o direito penal deve tutelar apenas os bens jurídicos mais relevantes, vida, liberdade, patrimônio, contra as agressões mais graves, atuando como plano abstrato. Atuando no plano abstrato, limita o legislador a criminalizar somente uma fração dos ilícitos sociais. Direito penal só se preocupa com as coisas relevantes, não se preocupa com as pequenas coisas. A máxima de que, não, olha só, essa daqui é sacanagem, a máxima de que não há crime sem lei anterior que a defina, tampouco pena sem prévia combinação legal, traz o princípio da proporcionalidade, individualização da pena, insignificância, legalidade ou territorialidade. A galera tá nem pensando, né? A galera já tá mandando logo letra D, tá dizendo que traduz o princípio da legalidade. Quando for muito fácil, nem a justificativa eu coloco. Bora. Gabarito possível aqui, galera. Quem respondeu. Gabarito possível. Mandaram aqui, David. Fala aí, Maria do Carmo. Manda aí no chat. Gabarito possível aqui, galera, realmente é o princípio da legalidade. Mas aqui eu quero que vocês tomem cuidado. Porque aqui, ó, nós temos, ó, não há crime sem lei anterior. Além de ser por lei, tem que ser uma lei anterior. Beleza? Nem ter um pouco pena sem prévia. Também tem que ter uma prévia combinação nessa lei da pena. Então, aqui nós temos a ideia de legalidade, mas também uma ideia de anterioridade da lei penal. Beleza? Não perguntou, então você só joga a legalidade. Mas aqui vocês têm que redobrar a atenção, porque essa lei, ela tem que... É justamente isso que eu estou falando agora. Se cobrar só a legalidade, você já joga que é a legalidade. Agora, se cobrar, normalmente não faz isso, mas se cobrar a legalidade e anterioridade da lei penal, ela vai deixar uma parte clara lá dizendo assim, ó, sobre o fato está previsto na lei, aí é a legalidade. Sobre esse fato ser anterior à lei, aí é a anterioridade. Beleza? Porque esse artigo ele trata de 2 pontos, tanto de que tem que estar na lei, tanto de que essa lei tem que ser anterior. Beleza? Então tem que redobrar a atenção e verificar em qual sentido o enunciado da questão está levando vocês. A coisa vai começar a ficar um pouquinho mais séria agora, hein? Sobre o aspecto da alteridade vinculado ao princípio da lesividade e da ofensividade, é correto afirmar que permite que sejam punidas condições existenciais, especialmente quando contrárias à moral pública. E também proíbe o recurso de analogia para a criação de tipos penais incriminadores e a combinação de penas. Letra C. Contrapõe ao menos 2 sujeitos, impondo que um sujeito ativo lesione ou ameace de lesão dos bens jurídicos alheios. Letra D.
Apregoa que a pena não tem por finalidade fazer sofrer o condenado, determinando ao Estado a preservação da sua integridade física e moral. Letra E, sustenta que a pena não pode passar da pessoa do condenado, sendo certo que ninguém pode ser punido pela conduta de outro. Qual é o gabarito aí, galera, dessa questão? Agora vai gerar um pouquinho mais dúvida, né? Alguns estão indo de D, outros estão indo de C. Então aqui a gente já vai ter um desempate. Alguns estão indo de D, outros estão indo de C. Questão 5. Falei que ia começar a complicar, hein? De agora para frente é só ladeira abaixo. De agora para frente é só ladeira abaixo. Eu pera, ela falou, pero. E aí? Os meninos vão fazer uma corrida hoje no Parque da Cidade, né? Muito bom. Vai simular lá o Tato, Luciano e companhia do Iaz. É isso aí. Muito bom. Pausa para um café amargoso. Começamos agora, pelo amor de Deus. De agora para frente é só para trás. Lá ele, 1000 vezes. Deus é mais. E aí? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde, responde no dia um dos maiores furtadores de Siriguela, de Minas. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí é a letra C, contrapõe ao menos que dois sujeitos, impondo que o sujeito ativo lesione ou ameaça de lesão bem jurídico alheio, beleza? Show, contrapõe ao menos dois sujeitos, impondo que um sujeito ativo lesione, cuidado, não precisa necessariamente lesionar, pode apenas ameaçar de lesão. Tem crimes que que eles ocorrem não só pela lesão, mas só de ameaçar lesionar o bem jurídico já cometeu o fato, beleza? Tem que lembrar desse detalhe aí, gabarito letra C. Questão número 6. Esse professor parece ser... Não, sou capixaba. Capixaba nascido no Forte São João. Beleza? Capixaba nascido no Forte São João. Em relação às matérias de direito penal e processo penal, é correto afirmar que o estabelecimento de legislação é determinado por órgão de segurança pública e de defesa nacional. O presidente da República não pode editar medidas provisórias. Governos subnacionais determinam que os temas de direito penal a serem objeto de alteração legislativa estadual D. São matérias que necessitam como regra de aprovação de 2/3 das duas casas legislativas do Congresso Nacional. E aí, galera, faça a leitura com calma aí e responda essa questão. Rebouças saindo de letra B. Cara, falar a verdade, eu nunca comi siriguela, Rebouças. Eu vou ver como é que é esse negócio. Falaram que é bom pra caramba, os meninos fizeram maior propaganda lá. Eu nunca comi siriguela, não. Pelo menos que eu lembre, não. Gabarito possível, a maioria está dizendo que é a letra B. Não, hoje eu vou ter que sair com a Dona Maria. A maioria está dizendo que é a letra B. Bruno está dizendo, como assim B? Calma, Bruno. Se a gente der a resposta, é sacanagem, né? Já viu aquela série na Netflix, o Luciano? Lista Negra? Eu tô nessa lista aí da mulher. Gabarito possível aí, galera. Bruno falou que vai chutar na letra A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, galera. Não tem para onde correr, porque o gabarito possível é a letra B. Beleza? A Constituição Brasileira, no seu artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, veda expressamente a edição de medidas provisórias pelo presidente da República sobre matérias de direito penal, processual penal e processo civil, beleza? Show? Cuidado, o STF aí, ele já entendeu
que, se for uma medida provisória referente a coisas boas para o réu, pode ser editada. Já aconteceu de aceitar, beleza? Mas não é a regra. A regra é que não pode, beleza? A regra, segundo o texto da Constituição, é que o presidente não pode. Questão número 7. No que tange a aplicação da lei penal, é correto afirmar que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Letra B. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores até a data da sentença condenatória transitada em julgado. Letra C. Considera-se praticado o crime no momento da produção do resultado. Letra D. É aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade pública, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em portos ou mar territorial do Brasil? Qual é o gabarito dessa questão aí, galera? Alguns estão dizendo que vão de letra A, outros estão dizendo que vão de letra B. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Alguns estão dizendo que vão de letra A, outros estão dizendo que vão de letra B. Muito fácil, né? Questão muito fácil. Essa aqui é para não zerar. Essa aqui é para não zerar, professor. Como assim, professor? Fácil demais, professor. Essa tá fácil demais. Você acertou na prova? Não, professor. Só falei que estava fácil demais. Não acertei, não. Mas estava fácil demais. Gabarito possível aí. A maioria está dizendo que vai de letra A. Alguns foram de letra B. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, domingão é dia de responder na prova. Gabarito possível, tesouros, é a letra A. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Artigo 4º, não é isso? No momento da ação ou omissão. Aqui é a teoria da atividade. Beleza? Teoria da atividade. Beleza? Esse artigo 3º também é interessante, sobre a lei excepcional e lei temporária. Vamos falar rapidinho da lei excepcional e lei temporária? Primeira coisa, ó, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinem, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. O que é lei excepcional? É uma lei que ela ocorre por conta de uma situação anormal, por conta de uma situação de excepcionalidade. Então, não tem data para encerrar. Ela vai durar enquanto durar a excepcionalidade. Se for uma lei aí sobre o Covid, enquanto durar o Covid, pô. Agora, o que é a lei temporária? É uma lei que já nasce para um determinado evento, ela já nasce com o data de fim dela, beleza? Lei geral da Copa e por aí vai. Enquanto perdurar a lei ali, enquanto perdurar o evento, até a data tal, exemplo, até dia 31 de dezembro, vai durar aquela lei. Já tem na própria lei a data que ela vai se autorrevogar, vou dizer assim. Então, lei excepcional, a primeira coisa que você tem que saber é durante a excepcionalidade, ela não tem prazo final. Beleza? Enquanto durar a excepcionalidade. E a temporária, professor? É na data que se estabelecer lá, exemplo, no evento. Beleza? Toma cuidado aí para o dia da prova. Cheguei, prof, o melhor do Brasil. Obrigado pela bondade aí. Beleza? Então, se você fez cagada na época da lei excepcional e era proibido fazer essa cagada, por mais que eu descubra depois, eu vou avançar no tempo para te punir. Beleza? Por mais que aquela lei já tenha sido revogada. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Eu tô falando isso aqui porque eu senti no coração de falar, isso pode cair na prova, normalmente cai, e quando cai é tentando fazer a confusão entre uma lei excepcional e uma lei temporária. Você tem que saber o conceito de cada uma. Beleza? Gabarito possível aí. Normalmente essas coisas aí que eu tô sentindo no coração esses últimos dias estão acontecendo, hein? Em relação ao Código Penal, é o correto que se afirma em: diz que o crime atentado, quando iniciada a execução, não se consuma quando voluntariamente o agente desiste de prosseguir ou impede o resultado. Letra B. Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita no tipo penal. Letra B. Pune-se a tentativa com a pena imposta ao crime consumado, sempre reduzida de 1/3 a 2/3. D. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal, do tipo legal do crime, exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo, mesmo que não previsto em lei. Letra E. Considera-se cometido o crime no lugar onde se produziu o resultado, independente da ação ou omissão.
E aí, galera? Qual é o gabarito? Muito fácil também, tá? Fácil demais, professor. Tá fácil, é IBAD. A prova da Polícia Penal, quando foi a IBAD, foi assim, facinho. Facinho, facinho. E muita gente reprovou ainda. E a nota de corte foi alta, 74. Ampla. 72 corte. Já querem que eu fale a nota de corte da PC? Já querem? É melhor deixar na surpresa aí. Melhor deixar na surpresa. França falou que vai ser 80. Tem contabilidade, hein, França? 80 com contabilidade 14 e RLM 14? Fala aí. Nota de corte, vamos ver se o professor David vai acertar. Mantém o 74 ampla e mantém provavelmente 71, 72 cotas. Pode ter certeza. Beleza? Vai por mim. Vai por mim. A parte do direito não vai resolver nada. O que vai resolver vai ser contabilidade, RLM e português. E informática. Isso aí que vai resolver a vida da galera. Beleza? Parte do direito aí vai ser só aquilo que a galera já sabe. Não deve vir tão puxado, não. Isso aí, se não me engano, pelo que eu andei escutando aí, eles vão tentar padronizar as provas pelo Brasil de OIP, padronizar as provas de OIP no Brasil para não cobrar tanto direito. Beleza? Cobrar a contabilidade em todas é o boato que está rolando por aí. Mas é boato, né? E aqui é uma previsão, mas sem certeza. Mas eu acho que mantém aí. Letra B. Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita no tipo penal. Diz que o crime é doloso, doloso quando a gente quis o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo. Aqui é o dolo eventual. E culposo, professor? É culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Beleza? Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Beleza? Show de bola. A regra é que eu só puno crime doloso. Para se punir um crime culposo, tem que estar previsto em lei a possibilidade de de punir da forma culposa. Mas qual o sentido de ter contabilidade? Se não me engano, é só eliminar mesmo. Só eliminar a galera mesmo e não pegar só a galera do direito. Que a galera do direito, quando vinha mais da metade da prova, só direito, aí só passava essa galera. Dirigindo embriagado pelas ruas da Lapa, o cônsul da França, do Rio de Janeiro, provoca um acidente no qual resta ferida sua esposa brasileira que também estava no carro. Transferida a um hospital francês, a mulher morre depois de alguns meses internados, em virtude de ferimentos suportados por ocasião do acidente. Nesse contexto, o cônsul poderá ser punido criminalmente de acordo com a lei brasileira? Ele será assim, pois o crime aconteceu no estrangeiro, onde se deu o resultado, aplicando-se ao caso, todavia, a extraterritorialidade brasileira? B, não, pois em razão da imunidade diplomática, trata-se de hipótese de intraterritorialidade da lei penal estrangeira. Letra C, sim, pois a imunidade do cônsul não alcança a conduta praticada, aplica-se a lei brasileira, uma vez que o crime foi praticado em território nacional. D, não, pois se o resultado aconteceu no estrangeiro, o crime não se deu em território nacional. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? A maioria já está dizendo que vai de letra B. A maioria está dizendo que não se aplica a lei brasileira ao cônsul aqui. Maria do Carmo está indo de letra C. Está dizendo que se aplica sim. E aí, galera? Os demais estão indo todos de letra B. Quando chegar na 10, a gente vai saber a pontuação, tá? Por enquanto, vamos fazer a 9, depois a gente vai a 10. Aqui já vai dar uma alteração de classificação. França está indo na C também. Beleza? Thiago Nunes. Bayer, tá indo de C. Gilmara Mota, de C. E aí, galera? O bom fazer essas aulas de revisão por questões é já fazer anotando. Depois tira uma fotinha com o caderno e marca a gente lá. Você anotando os detalhes que o professor está falando, porque eu, graças a Deus, eu estou acertando os detalhes todos da prova, até as pegadinhas, hein? E asas para cá, graças a Deus, é só ladeira acima. Beleza? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível aí é a letra C. Sim, aplica a lei brasileira, pois a imunidade do cônsul não alcança a conduta praticada
aplica-se a lei brasileira uma vez que o crime foi praticado no território nacional. Cuidado, cuidado, você não pode confundir a imunidade diplomática com a imunidade do cônsul, beleza? A imunidade diplomática com a imunidade consular. A imunidade consular é só para os crimes relacionados à função. Agora, a imunidade diplomática, beleza? Um diplomata de outro país aqui, aí ele vai ter imunidade total, beleza? Show? Tem que tomar cuidado aí. Exemplo, um embaixador de um outro país, ele vai ter imunidade total. Agora, um cônsul, ele vai ter só a imunidade referente ao exercício da função, beleza? É relativo, só o que tiver relacionado à função. Só vocês lembrar que, se não me engano, foi o embaixador da Espanha. Matou a mulher aqui no Brasil, não foi? Se não me engano, ele foi julgado pela lei espanhola, beleza? Foi caminhado para a Espanha, foi julgado lá pela lei espanhola, porque ele era embaixador. Agora, se não me engano, teve um cônsul aí que fez bagunça aqui no Brasil, os filhos dele, alguma coisa assim, e aí responderam porque não tinha nada a ver com o exercício da função, beleza? Questão 10. Essa questão, se não me engano, foi até com base nesse caso, essa questão passada, daí bate, tá? Em relação à culpabilidade e imputabilidade do agente, assinale a opção correta. Agora, daqui a pouco, a gente vai saber a nota, beleza? São elementos que integram a culpabilidade segundo a teoria normativa pura, concepção finalista. Imputabilidade, possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Letra B. A hipótese configura embriaguez voluntária quando o agente, com o objetivo principal de cometer extorsão, embriaga-se para ter coragem suficiente para a prática do ato criminoso. Letra C. Para definir maioridade penal, a legislação brasileira adotou o sistema biopsicológico, considerando inimputáveis os menores de 18 anos, independente de possuir plena capacidade de entender a ilicitude do fato ou de determinar se, segundo esse entendimento. Letra D. O agente que, embora diagnosticado com uma doença mental, era ao tempo da ação ou omissão capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, será considerado inimputável para efeitos de isenção da pena. Luciano foi de letra C, Rebouças foi de letra A, Cleitinho, apareceu, grande Cleitinho, foi de letra C. Que prova boa, hein, Cleitinho? Lá na PP Minas, hein? Nossa prova. Gilmara foi de letra C. Casey foi de letra C. Carol tá indo de letra A. Fernando tá indo de letra C. Maria do Carmo tá indo de letra A. Vanderlei Machado tá indo de letra C. Erasmo tá indo de letra C. Concurseira tá indo de letra A. Bayer. Thiago Nunes, letra C. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Professor PPMG, qual é o seu papel? Aí eu nem olhei ainda, mas eu vou verificar. Vou verificar. Mas eu acho que deve ser mais de 75 para os homens. Mais de 75, 78, por aí. Beleza? Galera, olha só. Se bem que tem muita gente, né? Muita gente, mais de 100 mil foram fazer a prova. Então, deve ser mais de 80. Mais de 80. De 80 para cima. Deixa eu só falar com vocês aqui. Pô, velho, desculpa aí, com todo respeito, meus alunos, porque vocês sabem que eu fico puto tem hora. Mas um aluno meu, um aluno do David, que fala que no critério de menor de 18, adotou o critério biopsicológico, velho, sabendo que eu falo direto que menor de idade o critério é biológico, ponto. Menor de idade, critério biológico. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, retardado, e no tempo da ação ou omissão, aí é o critério biopsicológico. Menor de idade, eu não quero saber se tem doença e se não tem, é biológico, só pela idade, pronto. A letra C já tinha que ser a primeira a ser eliminada, pô. Aluno meu não pode marcar uma dessa C, não. Gabarito possível é a letra A, galera. Pô, isso aí tem que estar no caderno de vocês. É querer perder 7 mil, pô. Gabarito possível aqui é a letra A, beleza? São elementos que entregam a culpabilidade, segundo a teoria normativa pura, concepção finalista. Imputabilidade, possibilidade de conhecimento de ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Beleza, galera? Quando você não tem no caderno, não, essa daqui não foi pegadinha, não. Essa daqui, biopsicológico, é obrigação de vocês saber que menor, você não precisa nem saber a outra, você só precisa saber menor de 18, critério biológico. Pronto. Isso aí já tem um vídeo meu, 2 vídeos meus, 3 vídeos meus, fora as muitas aulas que eu falei para vocês, e a banca vai tentar pegar vocês aqui. Tem que ter isso no caderno, pô. Senão você vai perder uma questão boa dessa.
Ela é difícil, mas é fácil, porque por eliminação você matava. Gabarito possível é a letra A aí, galera. Ó, 10 de 10. Olha como que muda a classificação. 8 de 10. Por enquanto, Maria do Carmo liderando. Ó, 10 de 10. Carol, 8 de 10. 7 de 10. 9 de 10. Entendeu? Se perder uma questão boba dessa, com um monte de aula que eu dei sobre os critérios adotados, beleza? Não pode, não. Vamos lá? Gabarito possível aí a gente já falou. Questão número 11. Em termos de culpabilidade do direito penal, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Galera, deixa eu só perguntar antes da resposta aqui. Nesse caso aqui, desenvolvimento mental completo, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, qual critério? Biológico ou biopsicológico? Qual critério aqui? Biopsicológico. Se no lugar dessa doença mental, no lugar de qualquer coisa que tivesse assim, ó, o menor de 18, seria biopsicológico ou biológico? Biológico, se fosse menor de 18. É isso, galera. Isso aí tem que estar no caderno de vocês. Nesse caso aí, ele é imputável e isento de pena? Letra B, ele é inimputável e isento de pena? Letra C, ele age com estado de necessidade que exclui o crime? Letra D, é culpado pelo crime da mesma forma como se fosse são? E aí, galera? Cuidado é o que eu estou falando. Vocês viram uma prova fácil? Errou uma questão, a galera passa na frente. Aí tem gente errando duas, aí tem gente gabaritando, e tem gente ficando com 6, 7. Não pode dar esses mole, tesouros, não pode. Eu quero ver vocês na Polícia Civil. Eu preciso ver vocês na Polícia Civil, prestando um plantãozinho lá, virando a madrugada na central de flagrantes, e por aí vai. Mas para isso não pode dar mole. Esses mole aí não pode dar, não. Tem que estar no caderno bonitinho. Gabarito possível aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. E tem um agravante. Se a pessoa que errou foi meu aluno da mentoria, aí que eu fico mais puto ainda. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível aí é a letra B. Ele é inimputável e isento de pena, beleza? Depois vocês vão dar uma lida. Eu vou resumir. Galera, cuidado aí na imputabilidade, no artigo 26. Porque, ó, o problema aqui é que não vai ter pena, ele vai ser isento de pena. Qual é a situação? Se ele for doente mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas não é só isso, não. Ao tempo da ação ou omissão, ele tem que ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, beleza? Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Cuidado, não é só o fato dele ser doente mental, não, hein? Se ele é doente mental, mas ele consegue entender o que ele está fazendo, ele vai responder. Cuidado, se ele não for completamente, só for relativamente, aqui embaixo, ó, relativamente, ele vai ter uma redução de pena, beleza? Ou a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Se ele for relativamente incapaz, é redução de pena. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Aqui é o critério biológico. Beleza? Show? Então vamos avançar. Depois vocês vão ler esse artigo todo. Depois vocês vão chegar na embriaguez lá. Beleza? Em termos de culpabilidade, o direito penal, em termos de culpabilidade no direito penal, o agente que repetiu, né? Questão anulada, repetiu. Anulada porque repetiu. Deixa eu ver se essas eram 11 mesmo. É, questão 13, uma foi anulada, ponto para todo mundo. Por exclusão de ilicitude, não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal, em erro de proibição, em estado de necessidade, porque amava excessivamente a vítima quando estava embriagado. A maioria está dizendo que vai de letra C. A maioria está dizendo que vai de letra C.
A letra A tá suspeita, estão mandando recurso aqui já, né? Mas calma, vamos verificar aqui. Qualquer coisa, a gente, se tiver dois gabaritos, a gente anula. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Desculpa, aqui está dizendo, ó, por exclusão de licitude, não há crime quando a gente. É isso aí. Colocaram aqui, gabarito letra C, estado de necessidade, mas essa questão vai ser anulada, ó, porque o estrito cumprimento do dever legal também entra aqui. Beleza? Vamos anular aqui por conta de dois gabaritos. Anular por conta de dois gabaritos. Vou deixar marcados os dois gabaritos aqui. E foi questão da IBAD, tá? Foi questão da IBAD. Beleza? Vamos lá, ó. Exclusão da ilicitude. Tem que tomar cuidado, ó. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Beleza? Tem que tomar cuidado aí, porque mais um ponto. Beleza? Já foi anulada já. Está escrito descumprimento. Calma aí, vamos voltar aqui. Eu li errado? Ah, não, então foi anulada, não. Desculpa. Desculpa. Descumprimento, não. Eu li escrito cumprimento. Descumprimento, não. Tá certo. Questão mantida. Gabarito letra C. Beleza? É cumprimento. Eu li errado lá. Gabarito letra C. Beleza? Qual é a pontuação aí, galera? Tá deixando o professor doido já. Qual é a pontuação de vocês, então? Não está anulada, não. Questão mantida. Primeira vez que eu vejo aluno entrando com recurso para manter a questão. 13 de 13. 12 de 13. Primeira vez que eu vejo aluno entrando com recurso para manter a questão. Banca, não anula, não, pelo amor de Deus. Ela entrou com recurso lá no site da banca dizendo: banca, eu sei que está todo mundo reclamando, mas não anula, não. 12 mais 1. Muito bom. Vanderlei está 4 de 5. Entrou depois, Vanderlei, na live. Estamos quase terminando a parte do direito penal. Nós vamos para as leis penais especiais. São 20 questões da parte. Oh, deixei a resposta. Acho que não deu para ver, não. Vocês viram a resposta aí? Se tiver visto, eu vou anular. No que se refere a temática. Sim, então questão anulada. Questão anulada. Bruno, não responde, não. Ah, já mandou aqui. Mas eu vou explicar ela. Desculpa. Desculpa. Eu vou explicar ela. Vamos lá. No que refere à temática das noções de direito penal, em especial aos institutos da imputabilidade, as causas excludentes de ilicitude, tentativa e consumação, os crimes de homicídio e lesão corporal, e aos crimes de homicídio e lesão corporal, é correto afirmar. São causas que excluem a ilicitude do fato, o erro, a legítima defesa e o estado. Não, o erro não, beleza? Erro não exclui a ilicitude. Já vou explicando aqui, beleza? É inimputável e, portanto, isento de pena. Um agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, é o gabarito da questão, beleza? Não qualifica o crime de homicídio o fato do agente praticá-lo dolosamente contra a autoridade ou agente descrito no 140. Qualifica, sim, homicídio funcional, né? Caracteriza o crime de lesão corporal de natureza média. Média? Se a lesão resulta. Não, média não tem. É leve, grave ou gravíssimo, beleza? Aí, gabarito aqui é a letra B. Essa questão foi anulada. E nós vamos para 15. Agora sim, agora a gente volta para o jogo. Estava fácil, estava fácil. Durante a execução de um roubo, o autor rendeu a vítima com a arma de brinquedo, com aparência de real, e exigiu a carteira. Entretanto, antes que a vítima lhe entregasse o bem, o agente, por remorso, pediu-lhes desculpas e fugiu do local sem levar nada. Nessa situação hipotética, a conduta do agente é atípica, pois a arma utilizada era inidônea para o roubo, que torna ineficaz a ameaça. Letra B.
O autor deve responder por roubo consumado, pois já havia obtido a posse da carteira antes de devolvê-la. Letra C. O autor responderá apenas pelos atos praticados, pois a sua conduta caracteriza como desistência voluntária, sendo afastada a consumação do roubo. Letra D. Configura-se arrependimento eficaz, pois o autor desfez o resultado após ter consumado o crime, o que exclui a tipicidade da conduta. E aí, galera? Qual é o gabarito aí? Uma questão polêmica, mas a embate que fez. E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra C. França já também, França tá passando em tudo também, né, bicho? Caramba, França já classificou na PP, agora já classificou no IAS, eu acredito que vai para redação, né? Agora tá atrás da PC. Rapaz, tem jurisprudência dessa questão? É, tem também jurisprudência dessa questão. Mas aqui é mais um instituto que está no direito penal, não precisa de jurisprudência para responder essa aqui, não. A maioria está dizendo que vai de letra C. Cara, eu notei muita diferença, com todo respeito aos demais cursos aí, mas eu notei muita diferença. A galera que assistiu as aulas do IAS, a maioria que assistiu mesmo, participou, mandava assim: caraca, professor, o senhor falou praticamente tudo. Aquilo que o senhor falou caiu daquela forma, aquilo ali caiu daquela. Isso é bom pra caramba, né, velho? Isso é massa, a gente. Eu dei sorte ainda na Polícia Penal de Minas, que eu falei, na primeira aula, live, eu falei assim: daqui a pouco a banca começa a cobrar por que junto, por que separado. Mal com L, mal com U. Caiu as duas na Polícia Federal de Minas, velho, do dia que eu falei. As bancas estão demorando a voltar a cobrar isso. E cobrou as duas questões lá. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra C. O autor responde apenas pelos atos praticados, pois a sua conduta caracteriza a desistência voluntária, sendo afastada da consumação do roubo. Galera, lá no artigo 15, ó, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos até então praticados. Caiu essa questão na Polícia Penal de Minas, né? Caiu essa questão. Tem que tomar cuidado aí, não confunda com arrependimento posterior, lá do 16, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, o primeiro ponto. Na desistência voluntária no arrependimento eficaz, pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa. O que não pode é aqui, ó, no arrependimento posterior. Reparado o dano, restituída a coisa. Quando, professor? Até o recebimento da denúncia ou queixa, beleza? Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Beleza? Vamos ler o crime impossível também? Olha o 17. Não se pune a tentativa quando? Por ineficácia absoluta do meio. O que é a ineficácia absoluta do meio? É a arma que você utilizou. Não presta. Beleza? Ineficácia absoluta do meio. Beleza? Ineficácia absoluta do meio é a arma que você utilizou. Não presta. Aí o crime vai ser impossível. Beleza? Ou absoluta impropriedade do objeto. O que é absoluta impropriedade do objeto? O objeto que você queria lesionar. No homicídio, o objeto que você quer lesionar é a vida. Se o cara já está morto, não tem como você cometer o crime. É impossível consumar-se o crime. Então, crime impossível não ocorre por ineficácia absoluta do meio. Então, apareceu a ineficácia absoluta do meio, você sabe que é a arma. Você tentou matar alguém com uma bolinha de papel. Não vai matar, não vai dar certo. Ou por absoluta impropriedade do objeto. Qual é o objeto protegido? O objeto protegido aqui é a vida, no caso do homicídio. Beleza? É o objeto que o direito penal protege. Cuidado que as bancas tentam confundir vocês. Elas falam que ineficácia absoluta é o objeto que o direito penal protege. E a absoluta impropriedade do objeto é, na realidade, o objeto arma que você usa. Não. É justamente ao contrário. Meio é a arma que você usa. Objeto é o objeto protegido pelo direito penal. Beleza? A arma de brinquedo para o STF não se considera impossível, né? Não, depende do crime, né? Depende do crime. Um homicídio não tem como você cometer com arma de brinquedo, beleza? No roubo. No roubo não. No roubo vai configurar, porque ele pode ser utilizado não pela arma em si, mas pela grave ameaça empregada ali. Beleza? Porque lembra que o roubo é a ideia de subtrair coisa ali móvel mediante violência ou grave ameaça. Então, a arma de brinquedo ela pode ser utilizada
como uma forma de utilizar grave ameaça. Até palavras mesmo, dependendo, pode ser utilizado aí para tirar do furto e para o roubo. Beleza? Com relação à parte geral do Código Penal, título 2 do crime, assinale a opção correta. A superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação, quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Letra B. O resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. C. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, não responde pelos atos já praticados. D. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/5. E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão? A maioria está dizendo que vai de letra B. A maioria está dizendo que vai de letra B. Grande Bruno. Bruno reapareceu aí. É o Bruno de José de Anchieta, não é? É um joinha aí. Bruno da Cruz Santos. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra B. O resultado de que depende da existência de um crime somente é imputável a que ele deu causa. Considera causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Beleza? Eu jogo essa questão aqui na IBAD e peço a vocês que redobrem a atenção na questão da menina do balão, beleza? Na questão da menina do balão, porque lá era um risco permitido. Ele e ela foram fazer, é claro que é uma questão moral, né? Ele e ela foram fazer um passeio de balão. De balão não, de passeio na montanha lá, lembra? A menina do balão não, a menina da montanha. Aí, pô, a galera acelerou o passo, o rapaz ficou para trás. Beleza? Show? E aí, galera, é um risco permitido, não é? É um risco permitido, porque, exemplo, ele tá numa caminhada. Se ele acaba ficando para trás e por aí vai, porque depois ela percebeu que ele ficou para trás, ele se perdeu, galera, isso aí pode acontecer com qualquer um, não é o simples fato dela ter convidado ele ou ele ter convidado ela que vai colocar ela aí como uma responsável pelo resultado, beleza? De alguma coisa. E aí eu quero que vocês redobrem a atenção para aquela ideia da teoria do risco permitido, né? Exemplo, risco permitido. Se você compra uma passagem de balão para sua sogra, para ela passear, você deseja que ela morra. E aí acaba que o balão cai mesmo e ela acaba morrendo. Você vai ser responsabilizado por homicídio? E claro que não. É um risco permitido. Beleza? Show? Passeio lá na montanha também é um risco permitido. Então tem que tomar cuidado com essa teoria, porque isso aí pode cair na Polícia Civil, porque está em alta aí, né? E quando é crime formal, não precisa de resultado. Aí é uma exceção, né? Uma ideia da exceção. Crime formal aí não vai precisar necessário de um resultado. Beleza? Show, mas ele ameaça, digamos assim, um bem jurídico. Então o resultado dele seria a ameaça a um bem jurídico. Beleza? Não precisa lesionar, mas só de ameaçar já configurou. Lembra que para configurar o crime tem que ter lesão ou ameaça de lesão? Beleza? Eduardo, com o intuito de matar sua esposa, administra substância tóxica em sua bebida. Logo após vê-la ingerir parte do líquido, tomado pelo remorso, presta socorro imediato e leva ao hospital e impede o resultado letal, tendo a vítima sobrevivido sem qualquer sequela. Aqui eu já teria respondido a questão, beleza? Não, vamos ver depois, né? Em outro caso, tem dois casos aqui. Em outro caso, Marina, durante o assalto, em outro caso, Marina,
durante assalto à mão armada, atira contra a vítima, alvejando-a no abdômen. Arrependida, chama socorro e permanece no local até a chegada da polícia. Contudo, a vítima falece. Considerando essas situações e a legislação aplicável, assinale a alternativa correta. Eduardo não responderá por tentativa de homicídio. Eduardo responderá por tentativa de homicídio simples. Marina fará jus à incidência de arrependimento posterior com redução obrigatória de pena. Eduardo responderá por tentativa de homicídio qualificado. E aí, galera? Questão fácil. Questão fácil. Se você é meu aluno, você já sabe de um detalhe que eu já falei com vocês. Você é meu aluno, você sabe de um detalhe. Meu aluno, que eu não ministro tanto direito penal, não. Mas a parte que eu mais gosto de falar de direito penal é as leis penais, é a parte geral. Então, meu aluno já sabe disso aqui, que eu já falei que tem uma coisa que é incompatível. E aí, o que é incompatível? Já meus alunos já sabem aí. A maioria está de letra A. Quem respondeu, respondeu. Meu aluno já sabe, galera, que a desistência voluntária ou arrependimento eficaz é incompatível com a tentativa. Logo, Eduardo não pode responder pelo crime tentado, beleza? Show. Eduardo não pode responder pelo crime tentado. Gabarito é letra A, ele não responde pela tentativa. Beleza? Questão número 17. Questão 17. Assinale a alternativa correta a respeito da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são reconhecidos como causas excludentes de culpabilidade. A desistência voluntária é admitida nos crimes unissubsistentes. O arrependimento eficaz só se aplica aos crimes materiais. Diversamente da desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o agente só responde pela forma tentada do crime inicialmente desejado. Tem uma aqui que você já elimina de cara, né? E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Tem uma aqui que eu acabei de explicar, você já elimina logo de cara. São palavras que são incompatíveis, né? E aí? A maioria está dizendo que vai de letra A, vai mantendo a letra A. A maioria está dizendo que vai de letra A. A desistência voluntária, estão dizendo que a desistência voluntária e arrependimento eficaz são reconhecidos como causas de excludente de culpabilidade. E aí, galera? Difícil a questão, né? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo, beleza? Alguns estão dizendo. Vou explicar uma por uma para vocês aqui. Vou explicar uma por uma para vocês aqui, beleza? A maioria está indo de A, outros estão indo de B. A maioria está indo de A, outros estão indo de B. Vamos lá. Já foi do carro, marcou, já era. Primeira situação, desistência voluntária e arrependimento eficaz são causas excludentes de culpabilidade. Eles são isentos de pena, galera? O cara que desiste voluntariamente é isento de pena ou responde pelos atos até então praticados? Pô, se responde pelos atos até então praticados, ele não é isento de pena. Vai ter uma pena para ele do crime que ele passou ali, exemplo, se fosse homicídio, o cara viveu, a lesão corporal. Então, ele não é isento de pena, ele vai ter uma pena. A desistência voluntária é admitida nos crimes unissubsistentes? Unissubsistente, não, não só nos unissubsistentes. Beleza? Não é só nos unissubsistentes, não. O arrependimento eficaz só se aplica a crimes materiais. O arrependimento eficaz só se aplica aos crimes materiais. Gabarito. Porque como que você vai aplicar um arrependimento eficaz num crime formal? Saiu, já consumou. Não tem como se arrepender eficazmente, não, pô. Beleza? Não, arrependimento. Você está onde? Você está falando arrependimento posterior, não estou entendendo, ô Bruno. Está em outro. Está em outro. A desistência voluntária é admitida nos crimes insubsistentes.
Ah, tá. Não, não é admitido. Ó. A desistência voluntária é admitida nos crimes unissubsistentes. Galera, unissubsistente é aquele crime que com uma conduta só consuma, desacato. Como que você vai desistir voluntariamente de um desacato? Fala aí, você vai, ô, seu policial, seu, e para, não tem como, beleza? Ou tem o crime ou não tem, beleza? Crime unissubsistente, uma conduta só, você consuma ele, beleza? Show? O arrependimento eficaz só se aplica aos crimes materiais, gabarito possível é essa daí. Por quê? Porque como que você vai se arrepender eficazmente de um crime formal, pô? É formal, já saiu com a arma, consumou, pô, não tem como, se você não tem o porte, beleza? Diversamente da desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o agente responde pela forma... tentativa e arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior, tentativa de crime é incompatível, pô. Não entra. Tentado, não. Apareceu a palavra desistência voluntária, arrependimento eficaz ou arrependimento posterior, tentativa a gente tem que riscar logo. Não pode ser, pô. Não pode. Beleza? Gabarito possível aí. Gabarito possível é a letra C. O arrependimento eficaz só se aplica aos crimes materiais. Beleza? De acordo com o que dispõe o Código Penal brasileiro, o erro sobre o elemento constitutivo do crime legal exclui, do tipo legal de crime, exclui a responsabilidade do agente, pois o desconhecimento da lei é excusável. Letra B, a culpa, mas permite a punição do crime por dolo, se previsto em lei. O dolo, mas permite a punição do crime culposo, se previsto em lei. A culpabilidade do agente, a punibilidade do agente, exclui o que aqui, galera? 18 estão dizendo que vai de C. 18 estão dizendo que vai de C. Estão dizendo que exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. E aí, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime. E aí? Manda no chat. Bruno levantou a mãozinha aí, manda no chat. O arrependimento posterior é quando consuma o crime e o agente e o eficaz é durante a execução. Não. O arrependimento posterior, você cometeu o fato, mas a primeira coisa que você tem que lembrar do arrependimento posterior, o crime não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza? É o primeiro ponto. Aí você restitui a coisa ou repara o dano. Beleza? Você restitui a coisa ou repara o dano antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Beleza? Esse é o arrependimento posterior. É uma causa de redução de pena. Beleza? Arrependimento eficaz, você já esgotou, pode ter violência ou ameaça contra a pessoa no arrependimento eficaz. Mas aí o que, que você faz? Você eficazmente ajuda a pessoa ou arruma um meio de salvar aquela pessoa. Beleza? E aí você vai responder só pelos atos até então praticados. Beleza? Quem respondeu, respondeu. Gabarito possível aqui é a letra C. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Ao erro sobre o elemento do tipo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição pelo crime culposo se previsto em lei. Galera, cuidado, uma coisa que vocês não estão reparando, mas cuidado que a IBAD, cuidado que a IBAD ela gosta muito de pegar o texto da lei, formar o enunciado, tirar uma partezinha do texto da lei e botar lá no gabarito. Então, normalmente, a lei seca, beleza? Cuidado aí, quem está aprofundando muito aí pode ficar pelo caminho. Vamos lá. João, sabendo que seu desafeto, João, sabendo que seu desafeto, José, passa por determinada rua todos os dias por volta das 19 horas, ao retornar do trabalho, resolve aguardá-lo em uma esquina para matar. No horário mencionado, João vê José e efetua 5 disparos de arma de fogo na direção do desafeto. No entanto, José não é atingido, mas sim Frederico,
que surgiu ali repentinamente e veio a óbito no local. Acerca dessa situação, podemos afirmar que João responderá por homicídio, doloso consumado em face de Frederico em concurso formal, doloso tentado, uma vez que o disparo não atingir a vítima pretendida, doloso consumado em face de Frederico como se tivesse sido contra José, culposo tentado, uma vez que não ocorreu o resultado por ele planejado, culposo consumado em face de Frederico, vítima efetivamente atingida. E aí, galera, questão fácil. Questão relativamente fácil. E aí, galera, o simuladinho que eu fiz para vocês lá, a galera que adquiriu, R$ 15. Simuladinho difícil, né? Simuladinho puxado, tá um pouco puxado aquele simulado. Passar naquele simulado lá, vai passar na prova da Polícia Civil com o pé nas costas. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Vou pegar para sexta-feira. Ah, beleza. Manda mensagem no WhatsApp lá. Lembra que sexta-feira vai ser puxado, hein? Sexta-feira a gente vai dar uma olhada nos principais pontos de contabilidade. Estou preparando um materialzinho legal, que até eu estou estudando por ele, já com as questões e o estilo que a IBAT cobra. Beleza? Vamos falar de contabilidade aí, pelo menos para salvar umas 10, 11, 12 questões das 14. Gabarito possível, a letra C, doloso consumado em face de Frederico, como se tivesse sido contra José. Olha só, galera, lá o erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa, contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Não se considera, neste caso, a condição da qualidade da vítima, quem ele atingiu, senão da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Galera, esse artigo aqui, esse parágrafo, artigo 20, parágrafo 3º, é tão importante, que, olha só, vamos supor que você erra o bandido, você acaba errando o disparo contra o bandido e acerta o refém, numa situação que você é um policial, você erra, você vai responder pelo quê ou não vai responder? Você erra o bandido e acerta o refém lá. Estava tentando salvar a vítima, mas acaba errando o disparo lá, acaba errando lá na pessoa e acerta o refém. E aí? Não responde. Legítima defesa de terceira. É isso aí. Vamos supor agora que você queria, Deus me guarde, né? Mas você queria atingir a sua mulher numa relação de violência doméstica e familiar. Aí você acerta um homem. Você vai responder por quê? Com base em quê? Isso aí, você vai responder que foi feminicídio com base na Lei Maria da Penha, isso aí. Então, você sempre vai olhar a pessoa avisada, beleza? Você vai olhar a pessoa avisada, você vai olhar a qualidade da pessoa avisada, beleza? Você vai responder pela qualidade da pessoa avisada, pela qualidade da... Se for um idoso, aí provavelmente vai ter causa de aumento de pena e por aí vai, beleza? Show. Responde para o João da Silva, isso aí. Boa. João da Silva não, Maria da Penha. Nos termos do Código Penal, acerca do concurso de pessoas, é possível estabelecer que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime. Letra B, será aplicada a pena do crime mais grave, ainda que algum dos concorrentes quis praticar o crime menos grave. Letra C, quem, de qualquer modo, concorre para a prática incide nas penas a este combinado na medida da sua culpabilidade. D, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal sempre se comunicam no concurso de pessoas. Letra E, a pluralidade de agentes não configura como elemento dos crimes de concurso necessário. E BAD também, questão fácil. Por isso que eu estou falando, ela vai tentar derrubar a galera na contabilidade e na parte de geral. Eu acho. E aí vai ter que saber o que é livro diário, livro razão, balanço patrimonial e por aí vai. Vai ter que lembrar disso tudo lá no dia da prova. Diário cronológico, isso aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. PC do Piauí só passou aqui. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, a letra C. Quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, incide apenas a essas combinadas na medida da sua culpabilidade.
Tem que lembrar se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ó, se ele é aplicada a pena deste. Beleza? Show. Essa parte aqui, ó, a galera confunde muito. Ó. Cuidado que essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Qual é a pena? A pena do crime menos grave que ele queria participar. Beleza? Ele não queria participar de um crime lá, de uma violência sexual, só queria furtar a casa. Mas ele estava com um cara que sabe que aquele cara, se tiver uma pessoa, ele vai abusar. Era previsível, não era? Então ele vai responder pelo crime do furto, mas com um aumento aí de pena, porque era previsível, beleza? Era previsível aí que se tivesse alguém na casa, aquele cara, pelo histórico que ele tem, ele iria abusar, beleza? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Cuidado, hein? Se são elementares do crime, se comunicam sim. Você sabe dessa condição? Exemplo, o peculato, beleza? Peculato, beleza? É elementar do crime que seja agente público, no exercício da função lá em razão dela. Se você sabe disso, por mais que você seja um particular e concorre com um servidor, você vai responder por peculato também. Beleza? Depois eu deixei uns artigos para vocês darem uma olhada no concurso. E aí, galera, 20 questões, qual é a nota de vocês? Nem aluno deixa para lá, passou. Mas é bom esse curso, eu indico muito, tá? É um aluno top, é um curso top. Curso top, eu indico. Vocês sabem que o projeto Aprovar não é um curso, né, velho? Então eu nem me comparo com os demais cursos, não. Porque nós não somos um curso. Agora, esse curso aí é top, fora de série. O professor Juliano é excelente. Eu super indico. Pausa para beber. Pô, vocês também estão cheios de show, hein, velho? Vocês estão cheios de show, hein? Vocês me deixam revoltados quando vocês falam. E o curso do projeto Aprovar? Aí é sacanagem, velho. A gente não é curso, não. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Vamos aí, leis penais especiais. Leis penais. Opa, misturou aqui, hein? Leis penais especiais, beleza? Principais pontos. Ó, mudar aqui, ó. Principais pontos das leis penais especiais. E nós iniciamos por ela, chamada Lei Maria da Penha, é essa mesmo? Lei Maria da Penha, travou? Vocês estão conseguindo ver aí? Travou? Aí, apareceu. De acordo com a Lei 11.340, bem como o entendimento da doutrina da jurisprudência pátria, tratando-se de crime de violência doméstica ou familiar contra a mulher, pode ser aplicado ao condenado do referido delito, quando presentes requisitos autorizadores, os seguintes institutos. Qual que pode? Suspensão condicional do processo, princípio da insignificância, transação penal, suspensão condicional da pena e princípio da bagatela. Qual é aí, galera? Qual é que se aplica aí? Aqui no Espírito Santo, nós temos uma plataforma muito boa. Inclusive, eu tenho que voltar lá para ministrar umas aulas futuramente. É a Quórum Concurso. Beleza? Professor Gervânio. Pô, a plataforma dele está fora de série, velho. Eu vi lá, a plataforma é excelente. É AD, Quórum Concurso. Caramba. É aqui em Laranjeiras. É AD. Nossa. Gervânio, professor Gervânio já é escrivão da Polícia Civil. Vários professores renomados. Nossa, muito top. Beleza? A maioria está dizendo que vai de letra D. É bom você estudar, assim, que a galera que já está dentro da instituição, já é concurseiro também, beleza? É bom demais, beleza? E já sabe a pegada, já sabe onde tem as pegadinhas, né, que normalmente a pessoa acaba caindo. Quem respondeu, respondeu. O gabarito possível é a letra D, suspensão condicional da pena. Diferente da suspensão condicional do processo, que é proibido, segundo a súmula 536 da STJ, a suspensão da pena após a condenação é permitida na Lei Maria da Penha. Beleza? Vamos lá. De acordo com o artigo 11 da Lei Maria da Penha, quais providências devem ser adotadas pela autoridade policial no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar? Letra A, ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência,
e tomar a representação a termo, se apresentada. Letra B, colher todas as provas que servirem para o estabelecimento do fato e das circunstâncias, dos fatos e das suas circunstâncias. C, determinar que se proceda a exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames policiais necessários. D, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Letra E, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar os autos à sua folha de antecedentes criminais. E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra D. Faça a leitura com calma. Leis penais especiais. O edital ele veio com uma particularidade, a parte do direito. Boa parte vocês já estudaram nas outras provas. Então, vocês têm que bater cabeça agora com contabilidade, RLM e português. Acho que português também vocês estão fera. Português e informática, acho que vocês estão fera. E eu vou tentar dar um trabalhinho nessa prova, hein? Vou para lá tentar dar um trabalho. Quero. Ah, noções de administração é fácil. Noções de administração já está lá a live lá gravada, é tranquilo. Não é tão difícil, não. E aí, galera, quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Gabarito possível aqui, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde ao Instituto Médico Legal, artigo 11, inciso 2, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar. A autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir a proteção policial quando necessário, não é sempre não, hein? Quando necessário, afobado, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, fornecer o transporte para o ofendido e seus dependentes, para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Cuidado. É um problema só patrimonial, não tem nada de risco de vida, não precisa encaminhar não, hein? Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local ou ocorrência, ou do local da ocorrência ou do domicílio familiar, se necessário também. Mas sempre não. A banca vem sempre, blá, 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 tá errado, se necessário. Informar a ofendida dos seus direitos, informar a ofendida dos direitos a ela conferidos nesta lei, os serviços disponíveis, inclusive a assistência judiciária para eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Beleza? Cuidado com essas palavrinhas, quando houver risco, se necessário, quando necessário. Não é sempre não, beleza? Próxima questão 23. A questão 23 diz o seguinte: de acordo com a Lei 11.340 de 2006, a violência sexual é compreendida como... Eu vou deixar vocês lerem as alternativas aí, tá? Qual é a violência chamada violência sexual? Questão fácil. E aí, galera? Segundo a Lei Maria da Penha, qual é? Luciano falou que vai de letra D. Eu deixei vocês lerem aí a alternativa. Efetuarem a leitura. Aí, tá cheio de prova aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês não verem. Ó, cheio de prova. Polícia Penal de Minas, técnico do IAS e agente socioeducativo. Tá cheio de prova aqui na minha mesa. Aqui, depois eu vou dando uma olhada, eu vou olhando o perfil da banca. Depois eu vou olhando o perfil da banca com calma. E eu vou olhando aonde que ela dedica mais, que num próximo concurso, eu já sei onde que ela dedica mais atenção, entendeu? Salvo, né, para mais ou para menos, porque às vezes pode cobrar um outro tema, não tem nada a ver. Segunda parte, estudar para o Banco do Brasil. Pediram para abrir uma aí para PF, né, bicho? Olha, o pessoal tá achando que eu tô ousado desse jeito. Cadê Guidoni? Guidoni mandou, professor, abre um para PF aí, para a gente estudar a longo prazo, a mentoria. Falei, calma, vamos entrar no IADES aí, uns anjinhos aí, depois a gente vê para PF. Beleza?
Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da base. Claro que a gente, isso não é impossível, não. A gente pode estudar sim, não tem problema nenhum. Gabarito possível é a letra D. Galera, eu deixei aqui grifado os tipos de violência. Então, eu falei qualquer coisa referente à integridade física ou saúde corporal. Ó, integridade física ou saúde corporal é violência física. Beleza? Eu falei alguma coisa sobre atrapalhar as decisões, crenças, isolamento e por aí vai, é violência psicológica, beleza? Mexeu com a ideia de comportamento e por aí vai, autoestima e por aí vai, é violência psicológica, beleza? Violência sexual, eu tratei alguma coisa de forçar a mulher a alguma coisa, proibir ela de alguma coisa relacionada à sexualidade. Inclusive a questão de reprodução é violência sexual. Eu falei alguma coisa relacionada a reter objetos, subtrair objetos da mulher, inclusive documentos pessoais, é violência patrimonial, beleza? Show? E aí, outra coisa, eu falei alguma coisa sobre condutas como calúnia, difamação, injúria, violência moral. O que eu quero que vocês tomem cuidado? Cuidado para não confundir a violência psicológica com a violência moral. Porque na violência moral ó, tem que ser uma ação que configure calúnia, crime ou difamação, beleza? Aqui na violência psicológica, não, na violência psicológica, você insulta a mulher por insultar, você constrange, humilha ela, beleza? E por aí vai, beleza? Não é qualquer mulher, não, é mulher no contexto de violência doméstica familiar, beleza? Patrimonial caiu na PPMG. E eu dei aula sobre isso, lembra? A gente reviu, fez uma questão que tinha várias, a mulher estava sofrendo várias violências, e ela só não sofreu a patrimonial, eu até falei. Caramba, ela sofreu quase todas aqui, menos a patrimonial. Aí tinha lá descrito quais eram as violências. Muito boa, né? Eu vou top demais. Eu fico feliz pra caramba quando cai assim da forma que a gente estudou. Constitui crime do Estatuto de Desarmamento. Ó, Estatuto de Desarmamento. Estatuto de Desarmamento caiu pra caramba na Polícia Penal de Minas também. Importar acessório de arma de fogo sem autorização da autoridade competente. B. Realizar, no interior de um veleiro que navega distante da costa, disparo de arma de fogo para o alto. C. Possuir sem autorização da autoridade competente mecanismos destinados à recarga de munição. D. Manter sob a sua guarda no consultório médico de que é titular arma de fogo de uso permitido registrada em seu nome. Letra E. Trazer consigo culposamente, sem autorização, para o porte, munição de arma de fogo de uso restrito. Qual é o gabarito? Acho que a gente já fez essa questão, hein? Em uma outra revisão aí, nós chegamos a fazer essa questão. A maioria está dizendo que a letra é C. Vanderlei Machado, concurseira, Tiago, está querendo saber o que constitui um crime previsto no Estatuto de Desarmamento. Rebouças foi de letra A. Nós já fizemos essa questão em uma outra oportunidade. Acho que foi na revisão da PP. PPMG. Já fizemos a revisão da PPMG. E aí, galera, a maioria tem de C. Erasmo falou que vai de A, vai de letra A. Maria do Carmo foi de letra A. Os primeiros mandaram letra C. Aí, Flávio disse, eu lembro, todos os demais mandaram letra A. E se ele estiver blefando? E se ele estiver blefando? E aí? Eu falei que eu lembro da aula. Ô, Flávio, você tá igual nós homens tentando se justificar para a esposa da gente. A gente só se complica, velho. Melhor ficar quieto, deixar ela só lá. Melhor deixar a gente ficar quieto, deixar ela só lá. Mas não, moço, tá certo. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito é letra A. Importar acessório de arma de fogo sem autorização da autoridade competente. Beleza? Gabarito aqui, ó, nós estamos no artigo 18, tráfico internacional de arma de fogo. Beleza? E aqui, ó, não é só arma, não. Arma ou acessório, beleza? Ó, arma ou acessório, ou munição. Beleza? Tráfico internacional de arma de fogo e aqui entra arma, acessório ou munição. Beleza? Muito bom. Tá igual mulher, tá igual. Flávio tava igual a gente tentando se justificar para a esposa da gente. Cada vez vai ficando mais complicado.
Vamos lá, questão 25. Questão 25. Para configurar o crime de disparo de arma de fogo no tipo penal, o tipo penal exige que o sujeito ativo do crime dispare arma de fogo ou acione munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Letra A, respondendo o sujeito ativo por uma pena mínima de 6 meses de detenção, respondendo o sujeito ativo por uma pena máxima de 1 ano de detenção. Letra C, em via terrestre, desde que essa conduta não seja tão grave quanto os crimes de porte ou posse de arma de fogo, ilegal de arma de fogo. Letra D, na direção de pessoa, quando são alvo de atirador, sob pena de configurar o crime de omissão de cautela. Letra E, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. E aí? A maioria está dizendo que vai de letra E. Faltam 5 questões. Depois dessa aqui, 5 questões para a gente encerrar. Mais para frente, quando a gente tiver tempo, eu vou fazer uns vídeos de pelo menos meia hora só, porque assim, fica 1 hora, 2 horas, fica cansativo, né? Mas por enquanto é o melhor que eu consigo fazer para vocês aí, tendo em vista que a prova já se aproxima, beleza? Mas num outro concurso, nós vamos fazer aulas menores aí, para a gente fazer uma playlist tranquilo, bonitinho. Vocês vão ver, vai ficar legal. Mas por enquanto é o melhor que eu consigo fazer para vocês. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra E. Em via pública, o artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Cuidado, hein? É um crime de passagem aí. Se você estiver querendo cometer um outro crime, vai ficar valendo o crime mais grave, beleza? Show? Reclusão de 2 a 4 anos e multa. O crime previsto nesse artigo é inafiançável. Cuidado que tem discussão sobre isso aqui, mas vamos seguir aqui, vamos avançando. Questão 26. Segundo a Lei 11.343, atualizada pela Lei 13.840, que dispõe sobre o tratamento do usuário de dependente de drogas, que dispõe do tratamento ou dependente de drogas, deverá ser ordenado em uma rede de atenção de saúde com, letra A, possibilidade de aplicação de livramento condicional, suspense penal, ou suspensão condicional do processo, possibilidade da convenção da pena privativa de liberdade cumprida inicialmente em regime fechado, em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Letra C, exclusividade no acolhimento do usuário ou dependente de drogas em comunidade terapêutica acolhedora. D, prioridade para as formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, incluindo excepcionalmente modalidade de tratamento ambulatorial. Letra E, prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente as formas de internação em as unidades de saúde em hospitais gerais. Qual é o gabarito aí? Mandaram aqui que a letra... estão mandando que vamos de letra E. Luciano Rebouças. Daqui uns dias estaremos no TAF da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo. Quem aí vai pro TAF, galera? Quem aí vai fazer o TAF da PPS? Rebouças mandou a carinha de choro. Nunes falou que não. França estará no TAF. Grande França. Irás mandou a carinha de choro. E do IAS? E do IAS? Quem provavelmente vai pro TAF do IAS? Amanhã a gente vai saber, né? Vai ter a redação corrigida. Quem aí provavelmente estará no TAF do IAS? França de novo. França tá em todas, hein, velho? Você tá doido. Carmo também tá em todas. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível. Gabarito possível aqui é a letra E. Beleza? Artigo 23A é a mesma coisa que está aqui. Beleza? Depois vocês dão uma lida no 23A, no 23 completo. Beleza? Eu quero saber o seguinte agora, na questão 27. Estamos quase encerrando. Se o crime de tráfico de droga do artigo 33, caput, for praticado com envolvimento de criança, adolescente, o autor do crime responderá também pelo crime de rapto consensual? Responderá também pelo crime de furto? Terá a sua pena aumentada? Terá a sua pena diminuída? Será isento de pena? Muito fácil essa questão e IBAD, tá? Muito fácil essa questão e a questão IBAD.
Pelo calor que tá vindo, parece que vai chover. Não tem condição, não. Tá calor demais. Vocês não sabem o que é isso, né? O que é calor? Vocês estão cortando na alta no ar-condicionado aí, né? Vocês chegaram tão gripados com o ar-condicionado. O professor aqui tá sofrendo, o ventiladorzinho tá dando conta. E aí? Vocês não sabem o que é calor, não. Vocês são tudo concursados. Vocês estão no ar-condicionado, ar-condicionado. Vocês estão chegando, tá um casaco aí, né? Aí é complicado. Professor do céu. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, terá sua pena aumentada. Olha aí o que diz aí, ó. O artigo 40, parágrafo 6º. Se a prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída, suprimida ou suprimida a capacidade de entendimento, e determinação apenas será aumentada de 1/6 a 2/6. Galera, cuidado que a gente só salva a ideia de atingir criança ou adolescente. Cuidado, que se também acertar, visar pessoa que tem capacidade diminuída ou suprimida, também vai ter aumento de pena, hein? A gente não costuma visar tanto essa parte aqui, não. Tem que tomar cuidado. Questão 28. A questão 28 diz o seguinte: em relação aos crimes previstos na lei de drogas, é correto afirmar, letra A, financiar ou custear o tráfico de drogas é crime previsto especificamente na lei 11.343 de 2006. Letra B, o crime de tráfico de drogas é suscetível de fiança, graça e indulto. Letra C, o informante que colabora com o grupo destinado à prática do tráfico de entorpecentes não pratica crime. Muito fácil essa questão, hein? D, responde nas mesmas penas do crime de tráfico de drogas quem semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar de plantas que se destinam em matéria-prima para a preparação de drogas. Letra E, embora não tenha nenhuma porção de entorpecente, quem se apresenta sobre o efeito de drogas comete o crime do uso de drogas para consumo pessoal. E, galera, poderia ser a S se houvesse jurisprudência. Embora não tenha nenhuma porção de entorpecente, quem se apresenta sob efeito de droga comete o crime. Ô, Bruno, não tem jurisprudência sobre isso aí, não, Bruno. Lembra daquele detalhe que os polícia fala? Foi pra mente, não tem como punir, não. Tá na mente. Tá na mente. Foi pra mente, não tem como punir, não. É. Os caras tá na mente, polícia. Tá na mente, já era. Entendeu? O cara não tem mais nada com ele. Foi pra mente. Aí, alguns vão dizer, só um sacode, vamos que vamos. Mas vocês não vão torturar ninguém, não. Vocês não é nem sacode, não. É liberar e vamos que vamos. Alguns vão dizer, só um sacodezinho, vamos que vamos. Beleza? Mas eu vou explicar agora sobre isso aí. Vai ser só no amor. Quem respondeu, respondeu. O gabarito possível aqui é a letra D. E aí é o artigo 33, inciso 3. Inciso 2, beleza? Quem semeia, cultiva, colhe, blá, 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 blá. E aí eu coloquei a decisão do STF para vocês tomarem cuidado. O STF, ele tratou aí da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal no Brasil. Cuidado que não é bem descriminalização e tal, mas definiu aqui, ó, vai ser configurado o usuário aqui, ó. Critério: 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, para diferenciar o usuário de traficante. Beleza? A ideia aqui não é nem só a questão da pena em si, beleza? Mas é a questão de saber quem vai ser traficante e quem vai ser usuário. Beleza? Porque senão fica fácil. Pega o cara aí tem dinheiro. São 40 questões, desculpa. São 40 questões. 40 não, são 35 questões. Desculpa, errei. O que seria plantas fêmeas? Se não me engano, a planta fêmea é a única que produz lá o tetroidocannabinol na quantidade necessária para deixar o cara loucão. É uma coisa assim, beleza? Porque tem a planta macho e tem a planta fêmea, entendeu? E a planta fêmea, se não me engano, é a que produz menor, algo assim. Eu sei que tem uma explicação para isso aí. A respeito da lei 12.000
850 de 2013, que versa sobre a organização criminosa e a investigação criminal, assinale a alternativa correta. E a quantidade de produção? Não, a quantidade de produção não. Aqui, ó. Lê aqui, ó. Até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, para diferenciar usuários traficantes. Se o cara está em até 40 gramas ou está com 6 plantas fêmeas, aí ele pode ser enquadrado só como usuário. A quantidade de produção, né? A fêmea produz maior quantidade. Ah, tá, entendi. Você está explicando, né? Entendi, obrigado. Eu acho que deve ser isso aí, então. Considera-se, brigadão, considera-se organização criminosa, associação de duas ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações cujas penas máximas sejam superiores a 8 anos. Letra B. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prévia remuneração, quando a medida se fizer necessária na investigação ou instrução processual. Letra D. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, poderá progredir de regime de cumprimento de pena se obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. E aí? Dá uma lida com calma aí. Erasmo está dizendo que vai de letra C, uma lei que vocês não estão tão acostumados a ver, né? Uma lei que vocês não estão acostumados a estudar, mas cai, deve cair muito, porque é Polícia Civil. Polícia Civil gosta dessa lei. Estou na dúvida entre B e C. Jéssica Barros disse que vai dizer, cuidado, vai cair pra caramba essa lei, principalmente a parte lá de infiltração de agente, por aí vai. Para acalmar a fera, hoje eu vou levar ela ao cinema. Para acalmar a fera, eu vou levar ela hoje ao cinema. No escurinho do cinema. Vocês são bobos demais. No escurinho do cinema, assistindo um filme de terror, que eu gosto de terror, né? Uma mão na pipoca, outra no refri, como diz o mendigo, uma mão na pipoca, outra no refri. E só de boa, assistindo. É pior que daqui a pouco eu acabo dormindo. Beleza? A pipoquinha, uma Coca Zero. Coca Zero pode, hein? Falaram que Coca Zero pode. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra C. Se houver indício suficiente que o funcionário público integra a organização criminosa, o juiz poderá determinar seu afastamento cautelar. Ué, calma aí, essa C, sem prejuízo da remuneração, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária. É isso mesmo. Cadê o afastamento cautelar? Eu não coloquei aqui. É o artigo 5º, ó. Parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 5º. Se houver indício suficiente de que o funcionário integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar de emprego ou função sem prejuízo da remuneração, porque não é uma punição ainda, é só um afastamento cautelar. Ainda está sobre a cabecinha dele a presunção de inocência. Beleza? Próxima questão 30, são 35. Por favor, não coloca, por favor, não coloca justificativo. Não entendi, não entendi. Professor, você está instigando, deixa o professor. Tá, entendi, Não, vocês estão respondendo aí, né? Fica quietinho, depois a gente justifica.
Vamos lá. Ah, tá, não, fica quietinho. Só, manda só A, B, C ou D, galera. Eu sei que vocês são ansiosos, mas controla a ansiedade aí. Quanto à infiltração de agentes, com previsão na Lei 12.850, 2013, o, o que trata o crime de organização criminosa pode ser correto afirmar. Será admitida a infiltração se houver indícios que a infração penal de crime organizado, mesmo se a prova puder ser obtida por outros meios? Letra B. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 48 horas, após a manifestação do Ministério Público, na hipótese de representação do delegado de polícia. Letra C. A infiltração será autorizada pelo prazo de 3 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Letra D. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação requerida pelo Ministério Público independe de manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial. Letra E. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Questão muito fácil, hein, galera? A maioria está dizendo que vai de letra E. Nós vamos até a questão 35, porque nós temos outras leis para falar. Eu acho que tem lei de trânsito e lei de crimes ambientais. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível aqui é a letra E. Não é punível aí se ele tiver aí em caso de inexigibilidade de conduta diversa. E aí vocês vão dar uma lida, ó. Ué, 30. Cadê a parte que eu coloquei? Investigação, ó, aqui, ó. Artigo 32, parágrafo único. Parágrafo único. Estou solucionando. Próxima questão 31. Eu quero saber o seguinte. Professor, preciso sair. Muito obrigado pela aula. Vai lá, Carol. Um abraço. Quando o autor de crime de lavagem de capitais colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração de infrações penais, a identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização de bens, direitos ou valores objetos de crime, a pena, letra A, a pena poderá ser reduzida pela metade a ser cumprida em regime semiaberto. Letra B, a pena poderá ser reduzida em 2/3 a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Letra C, a pena poderá ser reduzida em metade a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. D, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a metade se um terço a metade a pena ser cumprida em regime exclusivamente aberto. Letra E, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a metade a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. E aí, galera, qual é o gabarito aí? A, B, C, D ou E? Carmo foi de letra B, Luciano foi de letra B. Breve, muitos de vocês no IASES, na Polícia Penal, na Polícia Civil. Alguns não vão nem chegar a entrar no IASES, já vão direto para a Polícia Civil. Alguns vão entrar no IASES só por um tempo e já vão sair para a Polícia Penal. Vão ficar na Polícia Penal um tempo e já vai sair para a Polícia Civil. Caramba! Tudo aluno do David, hein? Caramba! Tem gente aí que já vai papar o terceiro. Vamos papar o terceiro concurso já, bicho. Já vai sair do IAS, já vai para PP, do PP vai ficar uns tempos e já vai para PC. Eita! Muito bom! Valeu, irmão. Tem que ir. Um abraço, Erasmo. Gabarito possível aí, galera. Quem respondeu, respondeu. Gabarito possível aqui, ó, é a letra B. Poderá ter a pena reduzida aí, ó, de 2/3 a ser cumprido em regime semiaberto. Aí vocês vão dar uma lida no artigo 4º da lei. Beleza? Opa, uma questãozinha um pouco chata, hein? Eu quero saber agora sobre lavagem de capitais, de acordo com a definição do COAF, em que são realizados diversos negócios e movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita de valores, é denominada pela doutrina de, letra A, a fase é de ocultação, a fase é de colocação, a fase é de destinação, a fase é de evaporação, a fase é de integração. E aí, galera, qual é a fase aí de lavagem de capitais em que são realizados diversos negócios e movimentações financeiras a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita? Qual é a fase aí? Lembra que lavagem de capitais tem algumas fases. Nós vamos ver essas fases.
A maioria está dizendo que vai de letra A. Questão 32. E por incrível que pareça, quem é fera nessa lei de lavagem de capitais é. Hoje não, só amanhã. Vai ter mais aula hoje? Não, só amanhã. Quem é fera nessa lei de lavagem de capitais é o agora senador Moro, né? Especialista nessa lei aí. Gabarito possível aí é a letra A, ocultação, beleza? Tem as fases aqui, colocação, ocultação ou estruturação e integração, beleza? Show aqui, ó, consiste em disfarçar a origem ilícita, beleza? Ações, transações complexas e por aí vai. Próxima questão, 33, nós já estamos terminando. João Carlos trafega com seu veículo na rodovia federal, BR-386, quando colidiu com o veículo de Ana Beatriz, o que gerou o óbito desta. João foi conduzido à delegacia de polícia e a autoridade policial tipificou a conduta na forma do artigo 302 do Código Penal Brasileiro, beleza? Código de Trânsito Brasileiro, CTB, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Antes do recebimento da denúncia pelo juiz João, ressarciu a família da vítima todos os danos materiais decorrentes do acidente. Dessa forma, assinale a alternativa correta. O pagamento do dano material extingue a punibilidade nos termos do artigo 107, 3 do Código Penal. O juiz poderá, no momento da fixação da pena, considerar o ressarcimento dos danos como circunstâncias atenuantes na dosimetria da pena. É obrigatória a suspensão do processo devido à reparação antecipada do dano. D. Se requerido pelos familiares da vítima, a reparação do dano integral configura causa de extinção da punibilidade pelo perdão do ofendido. E aí, galera? Qual é o gabarito? Muito fácil essa questão, hein? Até pela lógica você consegue responder. Aí, professor, não sou tão lógico assim. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Quem é, a maioria está indo de letra B. Rapaz, e os meninos que mataram a orelha, né? Tá maior polêmica agora. Rapaz, os meninos mataram a orelha, velho. Orelha era o cachorro lá do lugar lá. Sentaram a paulada na cabeça do pobrezinho. Rapaz, os moleques a troco de nada, né? É, rapaz, que situação. Mataram a orelha. Covardia. É, e são família nobre, né, digamos assim, família bem de vida. O juiz poderá, no momento da fixação da pena, considerar o ressarcimento dos danos como circunstâncias atenuantes da dosimetria da pena. Beleza? Os moleques saíram para bagunçar mesmo, hein? Complicado fazer isso com animal, né? Sacanagem. É, pior que é verdade, estão ameaçando, né? Pura maldade. Xerestício, eita desgrama, Xerestício conduzia seu carro pela via quando, de repente, atropelou uma pessoa que passava sobre a faixa de pedestre, causando-lhe lesões. Ele não possui carteira de habilitação para conduzir o veículo automotor, porém prestou socorro à vítima do acidente. Considerando essa situação hipotética, Xerestício responde pelo crime de, letra A, lesão corporal culposa de trânsito com causa única de aumento de pena, lesão corporal culposa de trânsito com dupla causa de aumento de pena, lesão corporal culposa de trânsito sem causa de aumento de pena, lesão corporal prevista no Código Penal, racha automotivo. Qual é o gabarito dessa questão aí? É, parece que eles agrediram outro animal também, né? Covardia, covardia. Grande Luciano está dizendo que vai de letra C. Bruno Fernandes está dizendo que vai de letra C. Carmo está dizendo que vai de letra B. Rebouças e Vanderlei. Rebouças C, Vanderlei Machado B. Vanderlei Machado, nós vamos trabalhar junto na Polícia Civil, hein, Vanderlei? Tiago Nunes, letra B. Vanderlei tá passando a família dele toda em concurso. O cara quer dar um prejuízo grande pro cofre do Estado aí. Vanderlei falou, não, eu vou tirar o que eu puder do Estado aí, porque tá certo, Vanderlei, vamos para cima. Para cima sempre, é o melhor caminho, pô.
Só saber que você está influenciando a sua família aí, seus meninos, no sentido de fazer concurso, é isso aí, tá? Influenciando positivamente, isso é bom demais. Casagrande que lute para segurar a onda de pagar. Casagrande que lute para segurar a onda de pagar a galera no final do mês. E aí, galera? Gabarito possível, a maioria está dizendo que vai de letra B. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui é a letra B, beleza? E aí, ó, nós temos que lembrar que, ó, 303, parágrafo primeiro faz remissão para o 302, que fala das causas de aumento aí. E ele incidiu nessas duas primeiras, ó, não possuir permissão para dirigir carteira de habilitação e praticá-la sobre a faixa de pedestre ou calçada. Então, ó, esses dois aqui. Ele cometeu, ó, esse crime aqui, ó, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Só que o parágrafo primeiro faz remissão às causas de aumento de pena lá, ó. Beleza? E ele cometeu essas duas aqui. Última questão. A questão diz o seguinte, para a gente saber a nossa nota, de acordo com a lei de crime ambiental, para imposição e gradação da penalidade, no caso de multa, a autoridade competente observará a gravidade do fato, o tipo de infração cometida, a situação econômica do infrator, a localidade e as características aonde foi cometida a infração, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. E aí, galera, tem que olhar o quê para aplicar uma eventual multa? Essa questão, acho que a gente já passou também ela, né? A última questão aí. Muito fácil também, muito fácil. Amanhã é o dia, hein? Amanhã a gente tem que matar parte do direito, pelo menos. Ou boa parte para a gente fazer sexta-feira só pelo menos as duas matérias. Amanhã eu tenho que falar direito constitucional, direito administrativo, processo penal. Amanhã vai demorar. Não, eu vou verificar o horário, vou postar hoje o horário, mas eu quero fazer uma de manhã, uma tarde e uma noite. Amanhã minha mulher está de plantão, e talvez uma de madrugada. Eu tenho que esperar a escala da minha mulher, porque a escala da minha mulher é a minha escala. Para permanecer vivo, eu tenho que respeitar a escala dela. E aí, galera, eu consegui chegar na prova da PC vivo, eu tenho que... Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é letra A, gravidade do fato, beleza? A imposição e a gradação da penalidade da autoridade competente observará a gravidade do fato, beleza? Tendo em vista o motivo da infração, suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, tem que observar a gravidade do fato. Qual é a nota de vocês aí, galera? Qual é a nota de vocês? Conseguiram gravar? 30 de 35, 35 de 35. Muito bom. Tem as anuladas conta também, tá, galera? Me perdi. Se perdeu? É assim mesmo. A palavra de hoje para vocês é: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu adoro esse salmo, um salmo muito bom. Galera, muita gente aí às vezes não consegue uma aprovação, alguma coisa assim, porque, pô, Deus conhece o coração da pessoa, né, velho? Dependendo, o cara vai fazer merda e por aí vai. Mas pede o Senhor para sondar o seu coração aí e te guiar pelos caminhos corretos. Vai dar certo. Tesouros, projeto aprovar aí, mais uma revisão, beleza? Continuem firmes e fortes. Vamos para cima, tesouros. Recuar, só se for para pegar impulso, beleza? Um abraço. Daqui a pouco essa aula sobe para o YouTube, já com material na descrição. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Para cima sempre. Um abraço.